porque foi Deus quem escolheu ela para suportar aquele fardo. Aleluia! E Deus escolheu Maria para suportar o que viria pela frente. Aleluia! Porque Maria suportou. Aleluia! Ela resistiu do início até o final. Porque quando o anjo aparece para ela, ele sauda ela dizendo: salve, salve, agraciada. Aleluia! E a Bíblia diz, né, que ela se espanta com aquela saudação. Aleluia! Porque naquela época ali, para aquele povo hebreu, essa saudação seria assim, para ela foi de espanto. Salve, salve, agraciada. Ela não entendeu nada, porque seria o Shalom Adonai. Aleluia, Shalom Adonai. Aí quando ela acrescenta agraciada, que significa graça imerecida. Aleluia. Aí é que ela se espanta mais. Aleluia. E ele vai e anuncia: tu foste, Maria, escolhida por Deus para conceder o filho dele, aquele que virá ao mundo para salvar toda a nação. Aleluia. Oh, glorifica a Deus, viu? Aleluia. Aí ela diz assim: mas como isso vai acontecer, sendo eu ainda uma virgem desposada? Eu não tive ainda relação com nenhum homem. Aleluia. Eu ainda sou virgem. Aleluia. Aí o anjo diz assim: não, Maria, não te preocupa, porque não vai ser pelos meios naturais que tu vai dar luz, que tu vai gerar ao Filho de Deus. Aleluia. Mas sim através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí eu creio que Maria ela teme, ela fica assustada, porque ela era noiva. Naquela época, como eu iniciei o texto dizendo, uma mulher noiva era compromissada, era como que ela fosse uma mulher casada. Imagina Maria depois aparecer grávida, ela poderia ser morta e apedrejada. E como ficaria a cabeça de José? Aleluia. Mas Deus, Ele sabe, irmão, o meio de tratar comigo e contigo. Ou melhor, Ele sabe o meio de como operar, de como fazer na minha e na sua vida. É por isso que lá no verso 37 vai dizer assim: para Deus nada é impossível. Repita comigo novamente: para Deus nada é impossível. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele diz assim: não, Maria, não vai ser por esse meio natural. Aí Maria se assusta: eu sou virgem, eu sou noiva. Aleluia. E ele começa a falar de Isabel, porque é sempre assim, né? Quando a gente tem medo de algo que Deus promete a gente, porque Deus ele só faz promessa grande. Aleluia. Aí quando ele faz uma promessa grande a mim e a você, aí a gente já se assusta. Aleluia. Eu vou falar por mim, viu? Quando Deus diz assim: vou fazer assim, assim, assim na tua vida, aí eu digo: Jesus, que misericórdia de mim. Aleluia, porque eu já sei que o processo também vai ser grande. Aleluia. Você está entendendo? Porque Deus não dá nada de mão beijada a ninguém. Deus não dá nada de graça a ninguém. Porque tudo que vem fácil na minha e na sua mão, também a gente lança fora. Aí é necessário passar pela mulher
faltará. Aí quando você cita esse verso, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aí você se esquece que também não vai faltar as lutas, não vai faltar as perseguições, não vai faltar, não vai faltar as tribulações desta vida, mas ele também está dizendo: eu sou o teu pastor. Aleluia! Pode até não te faltar, aleluia, as lutas, as adversidades desta vida, mas tu não estás só. Eu sou o teu pastor, eu sou contigo. Talvez hoje esteja doendo, esteja machucando, você esteja sangrando por dentro, aleluia, mas o Senhor nesta noite está dizendo para você: lá na frente tu entenderás o porquê tu tivesse que passar por essa prova. Glória a Jesus. Ele é grande. Você pode dar glória, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: quais são as lições? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar com você. Quais são as lições para você, mãe, nessa noite, que você tem com essa passagem? Que nem tudo nem tudo precisa ser respondido imediatamente. Porque às vezes eu e você nós queremos uma resposta de Deus imediatamente. Mesmo porque às vezes a luta é tão grande que a gente diz assim: olha, Deus, se levanta, olha para mim, levanta-te desse trono, veja a minha situação. Mas ele nesta noite está dizendo: nem sempre a minha resposta vai vir para você imediatamente, mãe. Aleluia. Mas aguarda, confia. Ele sempre tem me usado nas igrejas para dizer, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. O Senhor está dizendo: espera, confia, que tu não vai se decepcionar. Tu se decepciona com quem tu pensa que pode te ajudar, mas ele diz: comigo tu não vai. Aleluia. Aí ele dá um exemplo de Isabel. Olha, Maria, tu sabe a tua prima Isabel? Aleluia. Ela já está no 6º mês de gestação. Aleluia. Aí Maria se anima, né? Aí Maria se alegra, porque já tem um exemplo da prima dela que já era idosa, avançada de idade, tanto ela como seu esposo. Aleluia. Uma mulher que, coitada, que diante dos olhos humanos jamais poderia gerar. Aí o anjo diz: não te preocupa, Maria, como vai acontecer? Ninguém vai te tocar, ninguém vai te ferir. Aleluia, porque já está tudo preparado, mulher. Aleluia. A língua que se levantar contra você, o Senhor diz: nesta noite eu corto, porque ele tem tesoura para cortar língua de crente, língua rudo, caluniador e mentiroso. Aleluia. Aí ele dá exemplo de Isabel. Aí ela vai, Maria vai ter com Isabel. Aí ela, no verso 37, se eu não estou enganada, abre aqui a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, de acompanhar a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Acho que é no capítulo 2, no verso 37. Deixa eu ver aqui, viu? Perdão. Aleluia. Glória a Deus.